clássico dos devocionais. Estou aqui abrindo uma série de estudos sobre autores que influenciaram ao reino de Deus no seu tempo, na sua época, pessoas que viveram verdadeiramente o Evangelho, que foram instrumentos ali, foram usados como instrumentos de Deus para renovação e avivamento espiritual ali no seu tempo, e influenciou também outros tempos, né? Muito interessante essa perspectiva que foi apresentada em um livro que eu li, que é esse livro aqui, A Vida Crucificada, de A.W. Tozer, que ele fala exatamente que nós devemos ter como referência pessoas que viveram genuinamente a fé, né, e buscaram a Deus, né, com profundidade, com dedicação, com zelo, né? Então, olhando para trás, nós vamos olhar hoje para a vida de Jonathan Edwards. Esse estudo ele é baseado justamente num livro, depois que eu li, Vida Crucificada, eu comecei a ler um livro que é o clássico dos devocionais de Richard Force e James Bryan Smith. Aqui ele traz uma coletânea de 52 devocionais de diferentes autores, tratando ali sobre renovação espiritual, né? Então, a vida que a gente vai conhecer, o autor que a gente vai conhecer, que eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, é justamente Jonathan Edwards, reconhecido como um dos principais personagens do grande avivamento do século XVIII, né, nos Estados Unidos, considerado um dos maiores teólogos do seu tempo. Foi pastor por 3 anos em uma igreja congregacional em Massachusetts, e depois tornou-se o primeiro missionário entre os índios americanos, né? Nessa época, as colônias americanas estavam passando por um período de declínio espiritual e formalismo religioso. A fé cristã era amplamente praticada, mas muitos a viam como algo rotineiro e institucional. E o fervor espiritual estava o quê? Diminuindo. Então veja que isso aconteceu no século XVIII, né? E justamente isso despertou nele uma busca por Deus, por uma vida cristã genuína, né? Para romper essa barreira do formalismo e alcançar uma vida de devoção e adoração genuína e verdadeira, né? Seus escritos mesclavam a teologia calvinista com a filosofia de Locke, influenciaram muitas pessoas, enfatizando o dom da graça de Deus, a necessidade de uma experiência pessoal e profunda com Deus e santidade. Dizia que a verdadeira religião é aquela que nos leva a uma adoração genuína e fervorosa, como consequência do poder do Espírito Santo que operou no nosso coração, né? Os sermões Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, apresenta a Deus na sua disposição soberana de condenar a todos que rejeitam a providência de Deus e permanecem em suas vidas de forma indiferente, sem considerar a existência de Deus ou na pura maldade humana. Então veja só o que a gente viu aqui, que no contexto histórico havia um esfriamento, né? As suas influências, ele era centrado numa teologia reformada, calvinista. Então ele cria, né, somente nas escrituras, que a salvação era por meio da fé, que na eleição, na predestinação, né, na salvação proporcionada por Deus para o homem, né? Nos seus escritos, afeições religiosas, né, ele vai falar que ele cita justamente que lá no Egito
Quem tirou o povo da escravidão do Egito, quem tirou Israel da escravidão do Egito foi Deus, né? E Deus operou suas maravilhas, seus milagres, e Israel fez alguma coisa para sair do Egito? Não, não fez nada. Quem tirou e arrancou Israel da escravidão, né, do domínio, né, da idolatria, do pecado, foi Deus. Por quê? Porque Deus o escolheu. Então, nessa participação, na salvação, em analogia à obra de Cristo, é Deus que opera. Deus, na sua providência, entregou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, por amor, né? E opera por meio do seu Santo Espírito a salvação, nos trazendo o quê? De um estado de morte e alienação espiritual para um estado de vida e comunhão conciliado com Deus, né? E o Espírito Santo faz habitação, faz morada, mas isso é um ato soberano de Deus. E no livro, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado, é justamente o que ele apresenta. Ele apresenta que Deus é soberano, né? Que a ira de Deus também faz parte da soberania de Deus e ele descansa nessa soberania, né? Não há forma do ser humano se livrar ou de se salvar da ira eterna por seus próprios méritos, seja pela indiferença ou pela irreligiosidade. Não há como fugir e escapar da ira de Deus. E apresenta que o inferno está de boca aberta, e no momento que Deus quiser, o ímpio será atracado, juntamente com o diabo. E vamos ver aqui um trecho do seu sermão. O Senhor não está de modo algum preso a qualquer promessa de livramento, nem por um momento sequer. O diabo espera por eles. O inferno já escancarou a sua boca para tragá-los. O fogo latente em seus corações agrava-se, agora querendo explodir. E como continuam sem o menor interesse no mediador, não existem meios ao alcance deles que lhe possa dar segurança. Em suma, eles não têm refúgio e nada onde se segurar. O que os retém a cada instante é a absoluta vontade divina e a demência sem compromisso, sem obrigação de um Deus enraivecido. Então veja aqui a condição humana, né? Nesse sermão ele dedica ali praticamente metade do seu sermão falando quem é Deus, falando do pecado, falando da ira, da justiça, da soberania de Deus, e mostra que o inferno está posto. O inferno está posto por diabo e seus seguidores e todos que se mantêm indiferentes, né? Seja pela indiferença ou pela religiosidade. Então, não importa se você não crê, se você é ateu, se é totalmente distante, ou se você está na igreja, ou se você exerce algum tipo de religiosidade, seja religiosidade cristã ou qualquer outro tipo de religiosidade, né? Ninguém está fora do alcance da soberania e da ira de Deus, do inferno. E o que é o inferno? O inferno está proposto para todas as almas, para o diabo, que lá haverá dor e ranger de dentes eternamente. Não vai ser um sofrimento passageiro, vai ser um sofrimento eterno, né? De acordo com o que? Sua vontade. E Deus não está preso a ninguém, né? E quando ele mandar abrir a boca, ponto, vai abrir e o ímpio será tragado, né? Então essa é a perspectiva aqui de Jonathan Edwards, né? Depois de apresentar a ira de Deus e a condição do pecador que não passou pela verdadeira conversão, pelo novo nascimento, da impossibilidade de se livrar da ira e do inferno, a não ser pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos ver aqui as suas palavras. Portanto, aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, paira agora sobre todos os pecadores. Cada um fuja de Sodoma, livra-te,
salva a tua alma. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Então, veja aqui o que ele está dizendo. Ele fala, ó, você desperte, né? Desperte e fuja, né? Então, você entendeu o pecado? O pecado é a justiça de Deus sobre o pecado. Você faz o seguinte: se Deus despertou você, né? Acorde, né? Realmente fuja, tenha uma ação realmente ativa, né? Uma reação a essa provocação. Aí você vai o quê? Vai fugir da ira vindoura, né? E aonde você pode se esconder? Só há um lugar, na sombra do Onipotente, né? Na sombra de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Ele disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. É lá, é para onde você deve se esconder, né? Aonde o cristão encontra salvação, né? Em seu livro Feições Religiosas, que também ele é encontrado com o título A Genuína Experiência Espiritual, né? No livro clássico dos devocionais está escrito Afeições Religiosas, mas eu encontrei o livro com o título A Genuína Experiência Espiritual. É um livro excelente, né? Não é muito longo, ele tem 95 páginas. Deixa eu ver aqui. Cadê? Bom, aqui tem 94 páginas no total, né? Mas de leitura mesmo, aí sai algumas 5 páginas, 90 páginas. Né? É um livro curto, né? Mas muito rico na sua teologia. Vamos voltar aqui para eu não me perder. Então, declara que a religião que Deus aceita não consiste em veleidades fracas, enfadonhas, né, e inertes, aquelas inclinações débeis e sem nenhuma convicção que nos levam não muito além da indiferença. Né? Então veja só, ele está falando aqui, ó, a religião de Deus, né, ela não consiste em formas, né, em formalismo, né, em fracos, enfadonhos e inertes, né, sem te levar, inerte no sentido de não exercer força, não te levar para lugar nenhum, né, não provocar transformação de vida cristã, realmente assim, um operar que gera frutos, né, e esses frutos eles são derramados nas atitudes cristãs, né, sem convicção, né, sem fé. A Bíblia é certa, sem fé é impossível agradar a Deus, né, e que nos leva não muito além da indiferença. Então às vezes você está lá indo para a igreja em total indiferença, né? Então, será que a sua busca, a sua motivação, ela está sendo bíblica? É isso que ele quer nos alertar nesse livro, né? E com muita razão, com muita propriedade ele fala isso. Ele vai usar, fundamentar com alguns textos bíblicos. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, ó, não falte a vocês o zelo, né? Sejam que fervorosos no espírito. Então a natureza da ação de Deus, um sentimento que o Espírito Santo de Deus vai provocar no coração da pessoa que foi alcançada, é justamente esse zelo. Mas esse zelo é um fervor, é uma dedicação assim em amor, né, ao Senhor. Olha o que Deuteronômio fala no capítulo 10, versículo 12, né? Agora, ó Israel, que é o Senhor, o seu Deus, pede a vocês, senão que tema ao Senhor, o seu Deus,
que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Então, essa é a religião, essa é a adoração, é a forma como que Deus quer, ele exige a adoração, né? Ele enfatizou que o operar da graça de Deus e o batismo do Espírito Santo, com a sua obra salvadora, né, regeneradora e santificadora, né, ela vai provocar o quê? Um coração afetado em suas emoções, que gera no coração calor e adoração. Então, o Espírito Santo, a ação dele afeta a existência humana, afeta a alma, afeta o coração, né, e suas emoções, e vai gerar calor, vai gerar sentimentos e adoração a Deus, vai gerar justamente esse fervor, esses sentimentos santos, né? Mas não condenou, ele não condena a prática religiosa, mas apresenta que a verdadeira religião leva o discípulo de Cristo a exercícios espirituais para superar suas fraquezas e no crescimento do conhecimento, dependência e relacionamento com Deus. Um desejo que vem da alma humana e não da vontade humana, como resultado de uma profunda afetação no coração, aonde Deus opera verdadeiramente. Haverá mudança e gera sentimentos. E quais são os sentimentos que ele elenca? Ele elenca os sentimentos de temor, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão e zelo. Então, no seu livro, ele vai depois destrinchar cada um desses sentimentos, dar a base bíblica de cada um desses sentimentos e também vai explicar o que é e o que não é espiritual e carnal, né? Pelo menos ele dá um indicativo de que nem todo sentimento é espiritual, mas também nem todo é carnal. E ele adverte que ele não quer criar em nós um sentimento julgador, mas ele quer que a gente tenha conhecimento para que a gente prove realmente se nós estamos vivendo uma fé genuína, uma dedicação genuína, se realmente você foi alcançado por Deus e Deus operou a salvação em você. Porque se você está acreditando em mentiras ou em coisas que a Bíblia ela não ensina e o que o Espírito Santo de Deus não provoca, você está vivendo uma mentira. E se você está vivendo uma mentira e Deus está te proporcionando o conhecimento de que isso que você está vivendo é mentira, ele fala o quê? Foge, 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 foge da ira, porque você pode estar numa condição da ira, mas se Deus está te dando esse entendimento é porque Ele quer revelar para você o seu Filho Jesus Cristo, para que você tenha justamente a salvação e o Espírito Santo de Deus transforme, provoque essa transformação. A vida cristã ela é enfadonha, ela é inerte se ela não provoca transformação, se ela não renova a mente, né? Se você não se apresenta, né, sacrifícios espirituais através da renovação do seu conhecimento, a renovação da nossa mente, né, com Deus com o nosso amor, com todo o nosso esforço, né, com todo o nosso zelo e dedicação. Então, essa é a verdadeira religião, né, a genuína conversão, a genuína adoração para Jonathan Edwards. Mas vamos continuar. Não é o conhecimento da doutrina ou da teologia, mas os sentimentos provocados pela afetação do coração que gera o que ele classificou como santo temor. Pessoas verdadeiramente, nas palavras de John Edwards, né, literais, pessoas verdadeiramente religiosas tremem diante da palavra de Deus. É uma santidade que faz tremer. O temor de Deus representa boa parte da devoção. Olha só, vamos analisar essa sentença, né? Pessoas verdadeiramente religiosas. Quando ele está falando pessoas verdadeiramente religiosas,
são os genuinamente convertidos, salvos, que Deus operou a salvação. E o que elas sentem, né? O primeiro sentimento é tremor, né? Ela falou que treme diante da palavra de Deus. Treme, saber quem é Deus, saber da ira de Deus, saber da justiça de Deus, né? Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, ele não poupou seu filho. Então veja só, isso vai gerar em nós o que? Medo, né? A gente vai realmente tremer diante de um Deus, diante da santidade de Deus, né? O que o Pedro disse, né? Pedro disse assim: olha, afasta-se de mim, né? Que eu sou o que? Pecador, né? Então esse sentimento é um sentimento natural para a vida daquela pessoa, daquele coração afetado pelo Espírito Santo de Deus. É uma santidade que faz tremer, né? É a santidade de Deus, né? Os querubins não ousavam nem olhar para a santidade de Deus, eles voavam com umas asas, com a outra asa eles cobriam os seus olhos, né? Então, o temor de Deus representa boa parte da devoção, né? Da nossa adoração, né? Destaca também o sentimento e o chamado ao amor a Deus como principais das emoções, ao amor pelo Senhor Jesus e também ao próximo. Então, Jesus disse, e isso ficou bem claro, é bíblico, né, de que amarás o teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, né, e ao teu próximo e a ti mesmo, né? Então a gente tem que olhar para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então nós amamos a Deus nas suas três pessoas, né? E aonde está a salvação? Está a salvação no seu Filho Jesus. Temos que crer na sua obra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Isso vai gerar um amor, né? Um amor a Deus, né? Ele cita lá uma passagem de Salmos que fala: assim como as costas anseiam por águas, eu anseio por ti. Então, assim, a alma afetada pela obra regeneradora de Deus, pela salvação de Deus, ela busca a Deus, ela clama, Abba, Pai, ela clama a presença do Senhor, ela busca a presença de Deus, ela busca por conhecimento de Deus, ela se entrega, ela se rende em adoração. Isso é um fato totalmente bíblico e uma verdade que deve ser assimilada por todo aquele que realmente é convertido, né? Mas ele também destaca o seguinte: o ódio pelo pecado, e cita Provérbios 8, versículo 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, o coração afetado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, um coração salvo, genuíno, uma genuína adoração, uma verdadeira religiosidade, ela odeia o pecado. Assim como Deus odeia o pecado. Porque nós temos uma nova natureza. Se nós temos uma nova natureza e essa natureza ela é espiritual, o homem espiritual busca as coisas de Deus, as coisas do alto, né? O homem carnal não pode, um homem natural não busca a Deus, ele busca as coisas do mundo, porque é filho do mundo. Mas o filho de Deus, ele busca as coisas de Deus e também a santidade. Ele busca essa separação e se livrar dos seus comportamentos, né, pecaminosos, dos seus pensamentos pecaminosos, e aplica todos os princípios bíblicos para quê? Para se preservar para Deus. Porque no céu nós vamos vivenciar plenamente a santidade de Deus, né? E outro sentimento que ele fala é o zelo, né? Que é outro destaque dos sentimentos da verdadeira religião, como forma de abstenção da indiferença. Então, apesar de tudo que é gerado, o amor, a dedicação,
né? O amor ao próximo, o ódio do pecado, né? A alegria, a gratidão, a compaixão, né? Ele vai destacar aqui o zelo como uma forma de se abster da indiferença. Ele cita Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Então veja como Tito aqui elenca, né, que Jesus se entregou por nós, para quê? Para remir, né, nossos pecados, né, nos perdoar de toda a iniquidade e nos purificar, nos santificar, nos separar para quem? Para si mesmo, um povo particular, um povo de quem? Seu, um povo de Deus, né? Agora esse povo, ele é dedicado à prática, ele zela, ele se esforça à prática do que é bom, né? Então, também falando sobre exatamente o zelo e o amor, né? Ele cita também Apocalipse, capítulo 13, versículos de 15 a 16. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. E ele fala, né, a queixa ali do anjo, né, à igreja de Apocalipse, é justamente que eles deixaram o seu primeiro amor, né? Então, o amor e o zelo para afastar a abstenção da indiferença, isso é um sentimento que tem que ser gerado na genuína conversão, na genuína adoração, e nós devemos buscar o que é puro, verdadeiro e santo. Santo e o que está justamente na palavra de Deus para ser aplicado em nossas vidas, né? A gente tem que buscar justamente agradar a Deus, né? A nossa adoração, ela tem que alcançar, né? Tentar alcançar ali o coração de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para devolver o amor de Deus, para expressar o amor de Deus na finitude, né? na perfeição, na incondicionalidade do amor de Deus. É impossível para nós, mas nós devemos nos dedicar à devoção e nesse amor, e cuidar desse amor com que? Com zelo e dedicação, né? Deus, ele olha, Deus esquadrinha, Deus sabe, Deus conhece a nossa oferta, né? Quando Jesus está lá olhando a mulher pobre ofertar ali, ela estava entregando ali a sua oferta, ela entregou as 2 moedas, que era tudo o que ela tinha. Ela entregou tudo de si para Deus. Não era o que é o valor econômico do que ela estava oferecendo, mas era o valor daquilo que Deus representa para ela. Então, ela, ao entregar tudo, ela estava dizendo que Deus é tudo, que não há nada, que eu precise além de quê? De Deus. Não há bem, não há pessoa, não há nada na criação que tome o lugar de Deus. E Jesus viu a adoração daquela mulher, e essa adoração que alegra o coração de Deus. Podemos concluir que Jonathan Edwards acreditava e ensinava que a verdadeira devoção não exclui a verdade, toda a verdade das Escrituras, ao que se refere à natureza do ser de Deus e seus atributos, à condição humana caída frente ao domínio do pecado e da ira posta de Deus, sendo a única esperança da graça a graça de Deus em provocar no pecador o desejo de salvar e a obra redentora de Cristo, reconciliando o pecador e afastando a ira de Deus, ou seja, a salvação. O impacto das verdades do Evangelho e o operar de Deus dos que recebem
a graça do amor de Deus por meio do Santo Espírito, que afeta o coração e provoca na alma um desejo genuíno que transforma a pessoa e acrescenta sentimentos reais que o conduz ao discipulado, a uma vida de devoção profunda em busca da pessoa de Jesus Cristo e da presença de Deus, né? A gente vai finalizar aqui, com a própria conclusão de John Edwards no seu livro, né, A Genuína Experiência Cristã, ou Afeições Religiosas. Leiamos. Me acompanha aqui comigo. Quanto desgosto a Igreja poderia ter evitado se os cristãos tivessem perseverado naquilo que as Escrituras nos ensinam sobre uma verdadeira experiência de salvação. As Escrituras nos dizem para julgarmos a nós mesmos e não aos outros nesse assunto, principalmente pelo fruto da obediência cristã prática. Se ao menos tivéssemos nos detido nisso, a hipocrisia e o auto-engano seriam expostos de modo mais poderoso que qualquer outro meio. Isso nos salvaria da confusão sem fim causada pelas teorias feitas pelo homem sobre o que deveríamos estar experimentando. Evitaria que os cristãos negligenciassem a santidade da vida. Encorajá-los-ia a mostrar seu cristianismo pela beleza de sua conduta, e não pelo constante declarar de suas experiências. Amigos cristãos conversariam sobre suas experiências de modo mais modesto e humilde, procurando edificar e não impressionar uns aos outros. Muitas oportunidades de orgulho espiritual seriam extirpados para a frustração do diabo, seriam extirpados para a frustração do diabo. Pessoas mundanas parariam de rir ou caçoar do cristianismo devido às loucuras dos cristãos. Ao contrário, aos incrédulos seriam convencidos de que há verdade no cristianismo e prestariam atenção em suas pretensões quando vissem as vidas dos crentes. E assim, a luz dos cristãos brilharia perante os homens, e outros veriam as suas boas obras e glorificariam ao seu Pai nos céus. Bem, sem comentários. Acho que John Edwards comunica tudo que a gente precisa ouvir com essa conclusão. Bom, né? É um texto que praticamente fala por si só, né? A expressão, a indignação de Jonathan Edwards. E realmente o que eu posso compartilhar é que é muito bom ter o contato com essa produção, né? Principalmente ali porque eles viveram esse tempo no século XVIII, né? Em 1750 mais ou menos, e a verdade é que essa realidade ela muitas vezes é presente hoje também, né? E nós estamos nos últimos dias, né? E a palavra de Deus que o amor de muitos esfriará, né? Realmente assim, ele fala também num pedaço do trecho que eu achei que tinha até coloquei aqui, é que eu pulei, né? Ele fala assim, estamos seriamente errados se condenamos as pessoas como fanáticas somente porque suas emoções são fortes e vivas, né? Então, que a gente consiga viver assim uma vida desprendida para Deus, né?
que a gente busque vivenciar essa adoração genuína, né? Eu compartilho isso porque essa é uma busca minha, né? E viver essa verdade, viver pela fé, né? Realmente assim é desafiador e pode também gerar críticas, enfim, né? Mas esse trecho aqui praticamente serve como um consolo, né? E realmente às vezes acontece isso, uma pessoa que está buscando ali, está jejuando, está em oração, ou vive ali aos pés do altar, vive na igreja, vive na comunhão, busca, né? E assim, isso é uma motivação linda, é um operar de Deus, né? E o verdadeiro cristão reconhece as coisas que são de Deus, as coisas espirituais, né? Ele é edificado, né? Então nós devemos viver uma religião verdadeira, né? Um cristianismo verdadeiro, puro, genuíno, que ama a Deus, que ama o próximo, né? Que ama Jesus Cristo, que é transformador, né? Que nos faz luz, nos faz sal, que a nossa luz brilha, né? Então te convido também a ler a obra, conhecer um pouco mais, né? Experimentando nas palavras diretas através da leitura de Don Edwards, né? Você pode ler o sermão, né? Que é o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então é realmente um sermão muito bom, um sermão que merece um certo cuidado de ler assim devagar, né? Esse livro também, Devocionais, é um livro que você precisa ler, entender, discernir, sentir ele, ler a Bíblia, buscar, né, as bases, né, as bases doutrinárias, né, a palavra de Deus na sua simplicidade, para realmente isso entrar na nossa mente, mover nosso coração, mudar nosso entendimento, né? E que, sobretudo, né, não seja sobre ser uma pessoa melhor ou não ser uma pessoa melhor, sobre viver uma vida religiosa ou não viver uma vida religiosa, mas que, sobretudo, seja uma vida de adoração, de amor a Deus, livre da condenação, uma vida em gratidão, uma vida em contentamento, uma vida que Deus reina, domina e Deus é o centro de todas as coisas, né? É isso que eu busco e isso que eu deixo, né, como incentivo desse estudo para que você também busque para a sua vida. Quero te agradecer se você me acompanhou até aqui. Obrigado, né, por acompanhar esses estudos. É uma motivação para mim, né? Se você puder deixar seu comentário, vai servir também como uma motivação, deixar um pouquinho do seu calor, né? Através do que você aprendeu hoje aqui, né? Siga também, se inscreva aí no canal, né? E também, se você achar útil, compartilhe. Acompanhe os outros estudos que eu, à medida da minha insignificância, né, espero em Deus poder receber capacitação para cada dia mais, entregar mais e servir para a sua edificação, a edificação da sua fé em Jesus Cristo, no conhecimento, né, da palavra e do amor de Deus. Deus abençoe e um grande abraço.